de número 1. Se você puder só abrir um pouquinho ou subir um pouquinho, só para mim não forçar muito o maxilar. Jeremias, eu vou ler duas partes de Jeremias, eu queria que você acompanhasse. Jeremias 1, do 1 até 19. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e me disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo: o que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convosco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas malícias, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, e não te desanimes deles, porque eu farei com que não temam na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo desta terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Até aqui. Vai no capítulo 38 um pouquinho. Jeremias, capítulo de número 38. Minha Bíblia vira muito. Amém? Ouvi, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selamias, e Passur, filho de Malquias, e as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para esse povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Maquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouviu, pois, Ebedeque-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham colocado a Jeremias no calabouço.
Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei, e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu o rei ordem ao rei, a Ebed-Meleque e o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas embocados, e descendo Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: coloca agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços e por debaixo das cordas. E assim Jeremias fez, e puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Até aqui, amém? Só esses dois textos. Eu sei que quando lê esses textos, que são textos proféticos, é muito difícil para as pessoas que não têm hábito de ler a Bíblia compreender, né? Porque quando você lê Salmo, por exemplo, ele é erudito, né? Ele é poético, então fica mais fácil de algumas coisas as pessoas compreenderem. Agora, livros históricos, né? São livros difíceis de você entender e trazer uma aplicação para a sua vida. Por isso que é tão difícil preparar uma pregação de domingo à noite. A quarta-feira você vem com o espírito preparado para ensinar, para exortar, né, para corrigir, para fazer as pessoas tomarem certos compromissos com a vida de Deus. Mas domingo à noite, Deus quer falar com a sua igreja. Deus tem um propósito de trazer a visão dele sobre nós. Profecia é isso. É Deus olhar para nós, conhecer nossas necessidades e Ele falar, né? Isso é profecia, é a visão de Deus sobre nós. Isso me preocupa muito, porque eu não posso nunca vir pregar com a minha visão sobre você, com a minha visão sobre a igreja, com a minha visão sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu tenho que trazer a visão do coração de Deus sobre o nosso coração. Então eu fico horas para ter a revelação, para Deus ministrar, falar o que Ele quer falar para as nossas vidas. Eu vou voltar a falar, eu já gosto daquelas pregações assim, arrebatadas, né, que troveja, que fala de guerra, porque eu gosto de guerra, assim, bíblicas, porque a gente vê uma ação poderosa de Deus agindo e dando a vitória, né? Então, a gente gosta de trazer esse tipo de pregação. Mas Deus conhece nosso coração, Ele sabe a maneira que Ele precisa falar com a sua igreja, para nos colocar de pé, para aquietar nossa alma, para trazer a certeza da verdade que Ele tem sobre a nossa vida. E quando Deus me trouxe esse texto hoje, a primeira pergunta que o Espírito Santo fez para mim hoje, para fazer para você, é o seguinte: o que você sabe sobre o que Deus sabe de você? Ou seja, vou explicar melhor. O que é que você pensa ao seu respeito sobre o porquê Deus chamou você? O que você acha que Deus preparou para a sua vida, o que Ele designou, o que Ele determinou para você quando Ele te chamou do mundo para a sua presença? Talvez você pense, porque eu nasci, porque eu estou aqui, porque eu tenho que frequentar essa igreja, porque eu tenho que ficar na presença de Deus, né? Porque eu tenho que ser crente, porque eu tenho que ser cristão. Você já fez alguma pergunta para você? Por que eu estou aqui? Por que eu estou andando nos caminhos do Senhor? O que foi que Deus determinou para a minha vida? E o que foi até agora, eu já consegui entender do que é que Deus já preparou para mim, né? Eu fiquei pensando nisso hoje, e eu falei, é verdade. Todos nós cristãos temos uma expectativa de Deus fazer, de Deus agir, de Deus dar, de Deus resolver. Mas nenhum de nós para e pensa e fala assim, qual é a história realmente da minha vida? Por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? O que Deus planejou para mim? O que foi que Deus designou para a minha vida? O que foi que Ele determinou para a minha vida? Embora eu fico vendo gente de cara feia nos cultos, que eu não sei nem porque vem, que faz um pouco caso lascado na pregação, eu ainda consigo pensar que está aqui, porque desde o ventre da nossa mãe, Deus determinou que nós estivéssemos na sua presença. Ele escolheu, né? Eu ainda estou com uma dificuldade imensa de pregar, Glauco.
Estou forçando muito minha garganta e meu maxilar. Não sei se é o retorno, se para vocês está bom, mas para mim está muito difícil. E eu fiquei pensando nessas perguntas de Deus hoje no meu coração. E eu tenho muita experiência com Deus, né? Eu tenho 53 anos de cristianismo, dentro do cristianismo. Eu não sou uma pessoa leiga que fico falando que Deus falou comigo e Deus não falou, foi nada. Eu não leio pregação dos outros, eu não venho repetir pregação de pessoas falando que Deus falou comigo. Quando eu venho, eu falo que Deus falou porque Ele falou. E eu sei discernir a voz de Deus, eu sei entender o que é a minha mente pensando e sei o que é o Espírito ministrando. E hoje o Espírito falou muito alto no meu coração. Pergunte para eles se eles entendem o mistério do chamado deles, deles estarem na presença de Deus. E com todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, que nós chegamos até aqui para pregar uma pregação, para falar alguma coisa, nós temos que prestar atenção que nós vamos usar a vida de alguém, a história de alguém. Alguém que vivenciou uma experiência com Deus, alguém que foi separado por Deus, escolhido por Deus, e a sua história foi escrita. Hoje nós estamos falando de Paulo, nem de Davi, nem de Daniel, né? Nem de José. Hoje nós estamos falando de Jeremias. A história aqui hoje é de um homem chamado Jeremias. Mas essa história podia ser a minha, podia ser a sua, podia ser a nossa história escrita de acordo com aquilo que Deus determinou e designou nas nossas vidas. E às vezes eu fico pensando, como hoje o Espírito fazia eu pensar, quantos de nós paramos e pensamos: o que é que Deus quer de mim? O que Ele planejou? O que Ele determinou? O que Ele escolheu para que eu realizasse nesta terra? E como nós demoramos, quanto tempo para entender isso? Mesmo no cristianismo, mesmo dentro das igrejas, nós vamos levando a igreja como, sabe, uma rotina, um hábito, uma obrigação. Eu tenho que ir, é domingo, então eu tenho que ir lá cumprir. E nós esquecemos de parar e pensar assim: mas não é possível, não é só ir lá. Tem que ter alguma coisa de Deus na minha vida. Tem que ter alguma coisa. E a história desse homem chamado Jeremias aqui, aliás, o nome Jeremias significa o Senhor é exaltado ou então levantado pelo Senhor, né? Eu fiquei pensando isso, meu Deus, isso é muito grande. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos criados para a expressão da glória do Senhor. Então cada um que está aqui hoje é um Jeremias. Seu nome pode não ser Jeremias, mas você é um responsável para exaltar ao Senhor. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque você não é qualquer um não, meu amado. Você é chamado para exaltar ao Senhor. Aleluia! Ô glória! Quem estiver exaltando pode aplaudir mais. Quem não aplaudiu é porque não está exaltando. Você foi chamado primeiramente para exaltar ao Senhor. Aleluia. E Jeremias então foi escolhido para exaltar o Senhor. E ele era ainda uma criança quando ele ouviu a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é um mistério tão grande. Eu já ouvi a voz de Deus muitas vezes, de muitas formas. Eu acredito que todos que estão aqui ouviram a voz de Deus. Se não tivesse ouvido, não estaria aqui. Deus tem muitas formas de falar, Deus tem muitas formas de agir, Deus tem muitas formas de nos fazer entender e compreender o chamado, a escolha, a eleição, né? Mas talvez nós aqui hoje não entendemos ainda para que essa escolha, para que essa eleição, qual é a diferença, o que Deus vai fazer na minha vida, o que Ele quer fazer na minha vida, quem eu vou ser, né? Talvez você não entenda, mas talvez você seja apenas alguém, apenas, né? Uma maneira de dizer, que Deus está usando hoje para representar a sua casa, a sua família, para ser um sustento familiar e mudar a história daqueles que você ama e das gerações que virão após você, né? Talvez nem todo mundo um dia vai pegar um microfone, ou vai tocar um instrumento, ou vai cantar, ou vai dar uma aula, mas você tem um chamado na sua vida. E Jeremias, ele era uma criança quando Deus chamou, e Deus chamou Jeremias, e quando Deus chamou Jeremias, ele ficou muito assustado, porque ele quis colocar alguns limites, alguns parâmetros, e o principal deles é que ele era muito jovem, que ele era muito novo. Ele falou: mas Deus, por que o Senhor está me chamando, né? Eu sou uma criança ainda, eu não tenho qualificação. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para você hoje, é que não importa quem você é, não importa qual seja a sua estrutura financeira, profissional, não importa qual seja a sua formação, se ela é de faculdade, de PhD, de doutorado, ou se você é um simples trabalhador, se você é um servo
A primeira que eu quero falar para você é que o que importa aqui hoje é que quando Deus te chamou para estar na presença dEle, Ele também vai te dar todas as condições e te qualificar para você ser aquilo que Ele chamou você para ser nesta terra. A primeira coisa que eu quero falar para você é que uma coisa eu tenho certeza, que Ele não chamou você para ser covarde. Isso eu tenho certeza. Biblicamente eu não conheço nenhum momento da Bíblia que Deus chama homens e mulheres para serem covardes. Mas em todos os momentos bíblicos, e aliás, lembrando que a Bíblia não foi escrita por homens, ela foi escrita por Deus e os homens foram inspirados por Ele. É o livro mais velho do mundo, é o livro mais lido no mundo, é o livro mais editado no mundo. Passaram-se centenas e milhares de anos e ele é tão vivo como ele era há 4.000 anos atrás. Então a Bíblia é Deus. E ninguém veio aqui contar história. Talvez se eu tivesse aqui vindo fazer uma festa, sendo um DJ, colocando aqui um monte de música da balada, esse lugar estaria lotado de gente. Mas para ouvir verdade são poucos os que têm coragem para ouvir. Mas uma coisa eu vou te dar certeza aqui hoje: Deus te escolheu e te chamou. Quando Jeremias começou a questionar, você vai entender porque eu estou falando isso aqui. Porque eu quero terminar a conclusão com menos de 15 minutos para pregar. Mas eu quero terminar a conclusão aqui hoje, que tudo isso que eu estou falando é para você ir embora daqui hoje com uma certeza. Que fracasso você não vai ter na tua vida, mas vitória você vai ter em nome de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que eu quero que fique no seu coração antes mesmo de eu caminhar aqui na pregação. Então Jeremias, quando ele começou a colocar os impedimentos, né, para esse chamado, para essa escolha, porque talvez seja mais cômodo, né? Seja mais cômodo estar no mundo, seja mais cômodo viver o mundo, talvez seja mais cômodo os valores do mundo, porque os valores do mundo não exigem tanta mudança, tantos compromissos, né? Então Jeremias já quis colocar impedimentos ali. A primeira coisa que Deus falou para ele, falou assim: olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você estava sendo gerado dentro do ventre da sua mãe, eu já havia determinado que você seria meu. Quando você estava sendo construído e constituído como um ser humano, eu ali na madre da sua mãe já havia te consagrado e santificado para você ser um instrumento de glória na minha mão. Oh, aleluia! Isso é muito grande, meu amado. Você não está sentado aqui hoje porque você resolveu vir. Você não está sentado aqui hoje porque você tomou uma decisão de sair de casa que você não tinha que fazer. Você está sentado aqui hoje porque quando você estava lá no ventre da sua mãe, um embriãozinho, uma sementinha, sendo ali construído um ser humano, Deus escolheu você para ser usado por Ele. E aqui está a pergunta para você: usado para quê e por quê? Talvez você já andou por tantos ismos por aí. Talvez você já conheceu tantos lugares, você já creu em tantas coisas, talvez você já colocou sua fé em tantas situações e de repente você cai de bandeja numa igreja evangélica. Aí você se maravilha, e você vê um poder atuante, e você então aceita esse chamado, aceita essa escolha, você compreende esse mistério, mas aí dentro de você continua os conflitos, né? Continua as perguntas: escolhido, chamado, eleito. E nessas perguntas internas do coração de Jeremias, mesmo ele sendo muito jovem, Deus começou a responder para ele. E Deus hoje quer muito responder para você. Deus quer muito falar com você hoje como pessoa. Eu vou voltar a falar. Eu gosto de história. Eu por mim eu estaria pregando aqui textos fortes da história bíblica, mas eu tenho que seguir a risca o que o Espírito Santo está falando, porque eu não posso perder a revelação aqui, porque você precisa sair daqui hoje entendendo o como você é importante. Você é importante para mim. Lá em casa meu marido veio chorar, eu choro, porque eu perdi fulano, porque eu perdi ciclano, porque as pessoas não dão valor. Se você é para mim, você imagina que você é importante para Deus. Talvez você não tenha ideia da grandeza de Deus dizer que você estava lá no ventre de uma mãe que talvez nem te escolheu, nem te quis, mas que Ele falou: lá dentro eu te consagrei, te santifiquei para você ser meu, para você ser usado por mim, para você estar nos meus caminhos, para você não sair dos caminhos dele, para você ser forte, para você ser corajoso.
E Jeremias ficou nos conflitos. E hoje o Espírito de Deus já falou aqui no texto de Malaquias, os conflitos das pessoas, falando da inutilidade de servir a Deus, de ser em vão estar na presença de Deus, né? E mais uma vez nesse texto aqui, Deus estava vendo os conflitos de Jeremias, como Ele está vendo o conflito de muitas pessoas. Tem muita gente com conflito, tem muita gente com perguntas, tem muita gente com porquês, tem muita gente com até quando. E quando Deus olhou para Jeremias naquele conflito todo, estar na presença de Deus, fazer vontade de Deus, ser usado por Deus, caminhar com Deus, é mais ou menos assim, é complicado demais para mim entender. E Deus então começou a olhar para ele e disse: olha, Jeremias, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que nenhum momento da sua vida você vai estar sozinho, que tudo que você passar, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja o que for que você tiver que enfrentar, porque a vida é vida, irmãos, né? Infelizmente ninguém aceita Jesus e vai morar dentro de uma bola, né? E fica ali protegido de tudo. A vida continua. A vida é a vida. E nesses conflitos todos, nesses porquês todos, nesses até quandos, nessas... Porque ser humano tem conflito, ser humano quer respostas, né? Ser humano quer experiências de outras coisas. Nesse conflito todo, o Senhor falou: Jeremias, essa tua escolha, esse teu chamado, estar na minha presença, não vai te ser penoso. Pelo contrário, tudo que você passar, eu quero deixar bem claro que eu estarei com você. E eu quero também dizer para você o seguinte, que lutas virão, dificuldades virão, adversidades virão, problemas virão, mas você não precisa ter medo dos teus inimigos. Você não precisa se assustar e se apavorar perante as adversidades que você vai enfrentar na vida. Talvez se todos nós tivéssemos tido lá no quarto da nossa casa, né, sozinho, uma visão celestial, né, do próprio Deus falando, ou até talvez um anjo, com as asas abertas, falando essas coisas para nós, seria mais fácil. Mas você entender o seu chamado, entender a sua eleição, você entender que Deus está te chamando para estar na presença dEle, assim, apenas da compreensão do Espírito para o Espírito, não é tão simples. Não é tão simples, e por isso os conflitos vêm, por isso que as dificuldades vêm, por isso que as pessoas estão sumindo das igrejas, por isso que as pessoas estão se afastando de Deus, porque entendeu o mistério, que passar num tempo como esse, né? Eu falei aqui esses domingos atrás, que eu não me lembro, o Brasil já teve muitas crises, muitas dificuldades, muitos que estamos aqui já passamos por várias crises, mas eu vou dizer uma coisa para você, essa crise está apavorando, está assustando, né? Eu já estou vendo pessoas falar em se matar, eu já estou vendo pessoas desistirem dos seus sonhos, porque está muito difícil, mas entender que essa eleição, que esse chamado, que essa convocação, não é simplesmente para sentar numa cadeira, para ouvir alguns cultos, para tocar uns instrumentos, para de vez em quando aparecer na igreja. Não, tem algo diferente de Deus na nossa vida. E compreender isso talvez seja a solução para superar as dificuldades, para enfrentar os momentos difíceis, para entender que Deus te chamou porque você é muito especial. Porque você é especial para Deus, porque Deus encontrou no seu coração graça suficiente para você ser aquele que vai segurar as pontas, que vai aguentar firme, que não vai desistir, que vai influenciar, que vai impactar, que vai ajudar. É isso que é o mistério para entender. Não é só vir às igrejas e ouvir pregações, e ouvir promessas e se falar de milagres. Tem gente, irmãos, que fica buscando de tudo quanto é lugar para ver as coisas acontecer, porque querem ver curas, querem ver libertações. Vou falar uma coisa para você: moveres assim, para agradar a multidão, isso não solidifica a fé de ninguém. Isso é só momentâneo, só naquele momento as pessoas vão embora, depois no outro dia a fé delas desaparece para dar crédito do que elas têm que enfrentar todo dia. Fé se consolida em ouvir uma palavra, e a palavra verdadeira de Deus. Por isso que essas perguntas de Deus para nós hoje, por isso esse mistério da introspecção, da reflexão, de entender por que eu estou aqui, por que Ele me chamou, por que eu estou na presença de Deus. Deixa eu viver um pouquinho mais, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu tenho uma certa idade, eu separei agora, eu quero curtir a vida, Deus, eu não queria levar um casamento, Deus, era melhor eu ficar solteiro, eu só quero dizer uma coisa para você: quando você estava lá, sendo concebido no ventre da sua mãe, eu escolhi você, determinei seus dias, te consagrei e te santifiquei, e você vai ser uma diferença nesta terra.
Você vai ter adversidades, você vai ter lutas, você vai ter inimigos, você vai ter adversários, vão levantar contra você, vão te humilhar, vão te sufocar, vão te rejeitar, vão te abandonar, mas eu estarei do seu lado. E eu quero falar uma coisa para você, Jeremias, hoje, agora presta muita atenção nisso. Isso aqui foi um pacto para mim hoje. Foi uma revelação que talvez para você não signifique nada, mas para mim foi muito. Você vai entender por quê. Eu quero dizer uma coisa bem clara, Jeremias. E Deus mandou dizer isso para você hoje. A partir de hoje eu te constituo como uma cidade forte, como um muro de ferro e como colunas de bronze. Pode aplaudir, mas eu vou ter que refletir isso com você. Eu preciso parar para falar sobre isso. Cidade forte, muro de ferro e coluna de bronze. Eu estou inteirinha arrepiada aqui, meu amado. Você sabe, você consegue entender a grandeza e a profundidade dessa revelação? Deus chamar você, te escolher você, separar você, olhar para a sua vida inteira, porque Ele determinou todos os seus dias, e saber que você vai ter muita luta, muita dificuldade, muito problema, que você vai passar por situações difíceis, mas que Ele determinou. Quando Ele te santificou como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem de Deus, como adolescente de Deus, Ele falou: mesmo em tudo isso, você vai ser uma cidade forte, você vai ser um muro de ferro e você vai ser uma coluna de bronze. Ou seja, ninguém vai derrubar você. Eu aplaudi a Jesus de novo, meu amado. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, a estrutura de Deus para a sua vida. Ele te chamou para ser cidade forte, muro de ferro e coluna de bronze. Eu quero ver quem vai derrubar você, meu amado. Esse é o mistério. Talvez você olhe e diga assim: mas era para Jeremias. Não, meu amado, era para mim, era para você. Se não fosse, não estaria escrito aqui. Esse livro passou a risca do fogo do Espírito, para que cada palavra que ficasse aqui fosse registrada, para que até os últimos dias ela fosse a verdade sobre a nossa vida. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Se assim não fosse, não estaria aqui. Jeremias é aquele que exalta o Senhor. Você é, eu sou, nós somos, a igreja é. Essa concepção que Jeremias estava vivendo é diferente da nossa, mas não deixava de ser um momento de grande crise. Uma crise nacional, uma crise de problemas de todas as formas, de pecado estabelecido, de cultos pagãos, de idolatrias, de pessoas pervertendo seus corações, ausentando de Deus para outros deuses. Está muito diferente do que nós estamos vivendo hoje? Não, meu amado. Substituições, esquecendo-se de Deus, colocando coisas no lugar de Deus. E Jeremias era a diferença, era a voz da diferença. Talvez hoje você esteja sentado aqui: por que eu vim nesse culto? Era melhor eu não saber disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é a diferença. Você é a diferença na sua casa, você é a diferença nessa cidade, você é a diferença nesta nação, você é a diferença no seu trabalho, você é a diferença para que Deus seja reconhecido como aquele que te constituiu como uma cidade forte, como um muro de ferro e como colunas de bronze. Eu não sei se alguém já viu alguém aqui derrubar um muro de ferro. Eu não sei se alguém aqui já presenciou uma cena de ver colunas de bronze serem jogadas ao chão. Ou seja, Deus hoje está mandando você mudar a sua concepção de ver você para Deus. Deus não chamou você para ser uma pessoa que facilmente vai ser destruído. Deus não chamou você para ser uma pessoa que facilmente vai deixar os seus sonhos serem destruídos e as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Deus não chamou você, não sei quando foi, não sei de que maneira foi, não sei de onde Deus te tirou, não sei como que você está aqui, mas uma coisa eu sei: que Deus não chamou você para que os seus adversários sejam mais fortes do que a promessa que Deus tem preparada para a sua vida. Pessoas de Deus incomodam o mundo. Pessoas de Deus incomodam a sociedade. Pessoas que estão cheias de Deus incomodam o lugar onde o inimigo ele está dominando, ele está reinando.
Ser gente de Deus nesses últimos dias não é fácil. Ser homens de Deus e mulheres de Deus hoje significa ser perseguido, ser agredido, ser caluniado, ser difamado, ser criticado, ser exilado, ser deixado, ser abandonado. Porque incomoda. Presença de Deus nesse mundo incomoda. Chega numa rodinha, cheio da glória de Deus, cheio da adoração a Deus, ao louvor a Deus. Primeira coisa que vão sentir é incômodo com a sua presença, porque você anuncia com a sua presença uma verdade. Jeremias era um incômodo. Jeremias, ele era uma pessoa indesejada, porque era diferenciado. Era diferenciado. É bem certo que o ministério de Jeremias foi um ministério de dor, de tristeza. É bem certo que chegou um determinado momento da vida dele que ele parou, falou: Deus, por que eu nasci? O Senhor devia ter me matado lá dentro da barriga da minha mãe, que tinha sido mais fácil. Depois dele ouvir Deus falar que consagrou e santificou ele no ventre da mãe, ainda ele achou melhor morrer. Mas, meu amado, o plano de Deus para você não é morrer, mas é você ser uma coluna forte, um muro de ferro e uma coluna de bronze nessa sociedade. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Eu olho para nós, eu olho para a igreja do Senhor Jesus, eu tenho chorado muito perante Deus, eu tenho clamado perante o Senhor, de ver certas situações da terra, de ver as coisas como estão, as pessoas estão vivendo, as coisas que estão acontecendo. Eu olho, eu vejo um povo fragilizado, eu não vejo cidades fortes. Sabe, você é uma cidade forte significa que as cidades, elas eram levantadas muros de 9 metros de altura, 3 metros de largura, porque o inimigo não podia entrar. E Deus falou que nós somos cidade forte, mas o inimigo está entrando, o inimigo está saqueando, o inimigo está roubando, o inimigo está tirando, o inimigo está magoando, o inimigo está chateando, o inimigo está tirando as coisas de nós. Cadê as cidades fortes? Eu vejo igrejas fragilizadas, eu vejo cristãos fragilizados, eu vejo um povo fragilizado, sendo que a nossa eleição não é para nós sermos perdedores, mas é para nós sermos vencedores. Eu estava assistindo um filme, porque eu gosto muito de filme histórico, e o guerreiro lá passou por uma situação difícil, e ele abandonou a posição dele lá de ser guerreiro, porque ele serviu o seu Senhor, e o Senhor dele morreu lá, e ele ficou tão entristecido que ele abandonou. Mas na verdade, passou um ano, ele se levantou para ele tomar a posição dele de volta, E eu fiquei pensando na madrugada isso, eu falava assim: Deus, se todos os cristãos tivessem uma posição de guerreiro, ainda que chorasse, ainda que as coisas fossem difíceis, eles se levantariam e tomariam suas posições de volta. Eu falei: Deus, levanta guerreiros na sua igreja, levanta guerreiros na igreja do Senhor Jesus, levanta homens que podem vestir a armadura de Deus, que podem calçar as botas do Evangelho, que podem pegar o escudo da fé e se fortalecerem para serem vencedores. Eu olho e eu vejo uma igreja fragilizada, eu vejo homens fragilizados, mulheres fragilizadas, que foram escolhidas desde o ventre das suas mães, consagrados e santificados para fazer a diferença. Jeremias fez tanta diferença que ele passou por momentos muito difíceis. E um desses momentos eu li aqui, e é aqui que eu quero trazer para você hoje o que Deus tem para falar com a sua igreja. Mas a primeira coisa que eu queria que você parasse de se sentir fraco, débil, que você pare de se sentir, desanimado, que você pare de pensar que as coisas na sua vida não tem jeito, porque senão isso daqui seria mentira. Seria aquilo que eu falei, que os homens falaram que é inútil. Então eu vou ter que guardar minha Bíblia, guardar meu microfone e aposentar, porque seria inútil. Seria inútil. Pare de pensar dessa forma. Eu quero que você saia daqui hoje com a consistência na sua fé, entendendo que você é uma cidade forte, que você é um muro de ferro e que você é uma coluna de bronze. E o exemplo de Jeremias, em todas as tristezas, em todas as perseguições, em todos os momentos difíceis, hoje vem para aplicar ao nosso coração. Porque a vida, meu amado, não é fácil. A vida nos leva a momentos de profunda tristeza, de abandono, de medos, de inseguranças, de desespero, de angústia. A vida nos leva a situações muitas vezes que nós não temos como sair de certa situação. Nós olhamos e não temos recursos para sair de certa situação. Eu vou voltar a falar. Eu falo com gente o dia todo.
Eu converso com pessoas o dia todo. As pessoas estão desesperadas. Eu não sei você, talvez tenha gente aqui que esteja numa boa, mas eu vejo gente desesperada todo dia. Eu vejo gente passando assim, ao fio do limite do equilíbrio para o desequilíbrio. Eu vejo gente assim, chorar na minha frente e dizer, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. E esses momentos são angustiantes, porque nós não podemos perder a realidade daquilo que nós temos vivido. Senão seria inútil, como eles falaram lá em Malaquias, inútil tudo que nós vivemos. E Jeremias passou por um momento que ele estava anunciando lá, mostrando o pecado, mostrando o que ia acontecer com eles. E os seus adversários tramaram contra ele. E eu quero dizer uma coisa para você, quando a igreja fica fraca, quando homens e mulheres ficam fracos, o inimigo se levanta na sua estratégia de derrota, na sua estratégia de fracasso. E isso está me assustando, porque as pessoas não estão percebendo que a fraqueza, que a debilidade, que a tristeza, que os momentos difíceis podem levantar tramas maiores ainda do inferno contra você, contra a sua vida e contra a sua família. E nós não podemos perder a nossa posição, não podemos desequilibrar naquilo que nós somos chamados para ser. Você não é um largado, você não é um abandonado, você não é qualquer um, você não é só mais um. Como diz aí, você não é um Zé Ninguém. Você é escolhido da madre, dentro da madre da sua mãe. Você foi escolhido, consagrado, santificado e separado, e Deus sempre estará com você. Jeremias tinha os seus inimigos, assim como nós temos, seus adversários como nós temos. Eu mal boto o pé fora da cama de manhã, as bombas já explodem. Toda hora tem luta, toda hora tem batalha, toda hora tem guerra, toda hora tem levante, toda hora o inimigo está batalhando para destruir minha família, para destruir minha casa, para destruir o ministério. Toda hora é assim o tempo todo. Temos adversários. E os nossos adversários, o que eles querem é impedir que você viva aquilo que Deus sonhou para você. Eu vim pregar aqui hoje para trazer essa verdade. A igreja está perdendo o sonho de Deus nas suas vidas. A igreja está perdendo a realidade daquilo que Deus nos chamou para ser, por causa das lutas, por causa das dificuldades. E Jeremias estava ali, e alguns homens tramaram contra ele, chegaram no rei e falaram, olha, esse cara não está fazendo nada bom para nós não, vamos jogar ele no poço. E o rei falou assim, tá bom, faz o que vocês quiserem, vai lá, joga ele no poço, eu vou correr porque minha hora já acabou faz 10 minutos. Jogaram ele no poço. Pegaram Jeremias e lançaram ele dentro do poço. Aquele que exalta o Senhor. Aquele que exalta o Senhor. Aquele que foi levantado por Deus para exaltar o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Poço é o lugar que nós vamos muitas vezes nas nossas vidas, como nós passando por dificuldades. Eu tenho passado por muitos poços na minha vida. Eu já fui jogada em muitos poços. Poço da tristeza, poço da traição, poço dos problemas financeiros, poço dos problemas familiares, poço dos abandonos. E Jeremias foi lá jogado num poço e falaram para ele, ó, fica aí. Viu o escolhido de Deus? Viu o eleito de Deus? Viu você que foi consagrado aí desde o ventre da sua mãe? Morre aí, acaba teus dias aí, termina aí. A crise lá fora está difícil, mas o teu lugar é o poço, você vai morrer no poço. Eu tenho visto o diabo falar isso para muita gente. Eu tenho visto nossos adversários tramarem contra nós e jogar em muitos poços. Poço da falência, poço da incapacidade de pagar as contas, poço do desespero, poço do medo, poço da insegurança, poço de terminar todas as coisas. Morre aí, acaba teus dias aí, se enfia aí. Os poços no Oriente, nem sempre eles tinham água. Os poços no Oriente justamente tinham que ser cavados para procurar água. E o poço que Jeremias foi lançado não tinha água, tinha lama. E a Bíblia diz que quando ele foi lançado no poço, ele ainda ficou preso na lama. Você já tentou se mexer na lama? O que acontece? É difícil, né? As pernas ficam pesadas, você faz um exercício muito grande, muito forte, e você cansa, e você não consegue se desenvolver direito naquela situação.
E Jeremias foi jogado numa situação assim, de poço e de lama, de abandono completo e total, desorientado, entristecido, machucado, magoado, rejeitado, desesperado, olhando e vendo nada, somente a boca do poço e um monte de lama que não permitia nem que ele se locomovesse direito. Ainda que é pior, né? Porque lama de poço cheira mal, cheira muito mal. Não sei se alguém aqui já viu, mas lama de poço não é cheirosa não, cheira mal, porque é lodo misturado com lama, aquele cheira mal. E hoje Deus falou comigo, sabe, filha, tem muita gente do meu povo, escolhido, consagrado, santificado, que o adversário está jogando nos poços desta vida. Tem muita gente achando que vai morrer ali na lama. Tem muita gente que está achando que os seus dias vão acabar preso na lama dos poços que eles estão enfiados, de tristezas, de medo, de insegurança. Tem muita gente que está andando, que está caminhando, mas espiritualmente está dentro de poços de lama. Eu falei, é verdade, Deus. É verdade. Eu já passei por muitos poços. E sei como é horrível você olhar para cima e ver aquela boca e você não saber como sair dela. De que jeito você passa? De que jeito você sai? Isso chama-se impossível. Era impossível para Jeremias tentar escalar as paredes do poço e sair. Ele sabia que não tinha como. Ele sabia que era impossível ele sair dali daquele lugar. Ele sabia que estava designado pelo seu adversário, pelo seu inimigo, o fim dos seus dias, o fim dos seus sonhos, o fim das promessas, o fim de todas as palavras de Deus. Eu quero te perguntar hoje, tem alguma palavra que Deus não cumpriu na sua vida ainda? Então não desiste, porque Ele vai cumprir todas as palavras que Ele liberou sobre a sua vida. Eu fiquei imaginando hoje Jeremias sentado no poço. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu fui lá dentro com ele. Falei, Deus, eu já sentei nessa lama dezenas de vezes. Eu já me afundei nessa lama centenas de vezes. Eu já chorei sentada na lama milhares de vezes. Eu sei o que é olhar para uma parede e saber que não tem como escalar e que não tem como passar por aquela saída, porque é impossível. E eu fiquei pensando em Jeremias, lembrando das palavras de Deus, das promessas de Deus, de um Deus que falou que Ele era cidade forte, muro de ferro e coluna de bronze. Um Deus que falou, não tenha medo deles, passe o que você passar, eu estarei contigo em todos os momentos da sua vida. Eu fiquei pensando nesse Jeremias, eu fiquei pensando em mim, pensando em você, e eu pensei em quantos de nós estamos atolados na lama, atolados nos poços da vida, nos poços da dificuldade, e não sabemos como sair. Isso se chama crise. Feliz é aquele que tem o seu salário fixo. Feliz é aquele que ainda consegue ter equilíbrio sobre suas contas. Feliz é aquele que ainda consegue ter o domínio sobre a sua família. Feliz é aquele que ainda senta à volta da mesa e consegue se alegrar com os da sua casa. Porque os dias estão muito difíceis. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Davi escreveu um salmo, Salmo 40, ele disse, eu estava num charco de lama, mas o Senhor me tirou dela e me colocou sobre uma rocha. Oh, glória! Homens de Deus têm essas experiências. Homens de Deus sabem que Deus é poderoso para nos tirar da lama e nos sustentar com os pés firmes sobre a terra. E Jeremias estava ali e nada mudou nos planos de Deus, como não mudou sobre a sua vida. Eu preciso que você entenda isso. Os planos de Deus não mudaram na nossa vida. Ainda que as condições tenham nos jogado em poços, em lama, nos atolados, nos deixado em condição de inferioridade, de tristeza, abandonados, rejeitados, chateados, magoados, entristecidos, Deus sempre proverá para os seus. Tinha lá, meu amado, tinha lá um etíope. Era um servo negro que foi retirado da Etiópia e levado para ser escravo na Babilônia. Nem era hebreu, nem era judeu, mas ele se compadeceu daquela situação. Ele olhou aquela situação e ele falou no coração dele, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, espera, porque Deus vai mover a mão dele, porque alguma coisa Ele vai fazer por você. Está entendendo? Deus vai usar alguma coisa, ou alguém, ou alguma maneira, mas Ele vai chegar até você.
Se você estiver enfiado no poço, se você estiver atolado na lama, se você é um escolhido, um eleito, um separado, que ainda não entendeu a tua posição, Deus está falando hoje o que Ele é capaz de fazer por você e pelas promessas que Ele liberou sobre a sua vida. Lá jogado, Etíope disse: ele vai morrer. Etíope entrou junto com os outros servos, foi dando um jeitinho. Ai, que quem falasse com o rei naquela época, o rei não agradasse, meu irmão era morto na hora, morria na hora. Ele chegou e falou assim: Senhor, meu Senhor, eu preciso dizer uma coisa. Tem um eleito de Deus lá dentro do poço. Tem um consagrado do Senhor desde da madre, desde o ventre da sua mãe lá dentro do poço. Deixa eu dizer uma coisa, meu rei. Tem alguém lá que exalta o Senhor, que está aí no charco de lama e ele vai morrer. Posso fazer alguma coisa para ele? Vai, pega mais 30 homens, vai lá e tira Jeremias do poço. Posso ouvir um glória a Deus? Porque Deus está mandando um exército para tirar você do poço, meu amado. Deus está mandando a providência. Eu não sei o que, eu não sei como, não sei de que maneira, mas Deus está levantando a possibilidade de tirar eleitos de Deus do poço, meu amado. Eu estou todinha arrepiada, eu tenho certeza que Deus está agindo poderosamente neste momento. Deus provê cidades fortes, muros de ferro, colunas de bronze. Serve para isso, para superar os poços, para vencer os charcos de lodo. Eu fiquei pensando em Jeremias sentado lá. Eu sou uma cidade forte, eu sou um muro de ferro, eu sou uma coluna de bronze. Não vai ser esse poço que vai me afundar, não vai ser esse poço que vai destruir os meus sonhos, não vai ser esse poço que vai impedir o que Deus começou a fazer na minha vida, não vai ser esse poço que vai impedir que toda palavra liberada sobre mim se cumpra, porque eu sou uma cidade forte, eu sou um muro de ferro, eu sou uma coluna de bronze. Pode aplaudir Jesus, meu amado. E de repente, chega lá Ebed-Meleque com mais 30 homens, e eles vêm, enviado por Deus, preparado por Deus, capacitado por Deus, porque homens de Deus não ficam no poço, não morrem no poço. Pegaram uns trapos velhos. O homem estava machucado. Ele estava ferido porque enfiaram as cordas debaixo do braço dele. Você sabe que corda é um negócio que machuca, né? Enfiou debaixo do braço dele assim, ó, cortou os braços dele e jogaram ele lá dentro do poço. Ele estava todo machucado. Deus é tão maravilhoso que Ele tem um jeitinho especial para tirar você das condições que te machucam, que te ferem, e te colocar sobre uma forma que você vai ser abençoado. Eu tenho que profetizar isso para você antes de eu acabar. Estava tudo machucado, tudo ensanguentado. Pegaram uns trapos, jogaram para ele e falaram assim: ó, faz uma Teresa. Faz uma Teresa, põe debaixo dos seus ombros que estão machucados. Aí você põe a corda que nós vamos te tirar do poço. 30 homens mais Ebed-Meleque tiram Jeremias do poço. Preparados por Deus, movidos por Deus, enviados por Deus, porque cidades fortes não morrem, porque muros de ferro não se derribam, porque colunas de bronze não são destruídas. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. O Deus da providência está aqui hoje. Pessoal do louvor, pode vir aqui para frente. O Deus que provê está neste lugar. O Deus que te ama certamente não permitirá que você fique ferido, machucado, atolado na lama, porque você foi escolhido, separado, preparado para você ser a diferença no momento da dificuldade. Homens escolhidos por Deus, não desiste no meio das lutas. Fique de pé. Tudo isso foi para falar para você que tem uma promessa de Deus na sua vida, tem uma escolha de Deus na sua vida. E quando você passar pelas dificuldades como essa que Jeremias passou, nunca se esqueça o que Deus constituiu você para ser. Sabe quantas pessoas estavam de olho em Jeremias? Uma nação inteira. Uma nação inteira esperava ver cumprida a palavra que foi liberada sobre ele. Tem uma família olhando para você, tem amigos, tem vizinhos, tem pessoas que você ama, tem uma cidade, tem uma nação olhando para os eleitos de Deus para ver se eles vão ficar no charco ou se eles vão se fortalecer o suficiente para superar as dificuldades. Quando Deus fez dele uma cidade forte, eu entendi isso hoje. Quando Deus falou que ele era um muro de ferro, uma coluna de bronze, era para falar o seguinte: você vai aguentar, você vai suportar tudo que você passar, e eu sempre cumprirei a minha palavra na sua vida.
Cadê o pessoal do louvor que eu chamei, não vieram? Feche os teus olhos. Você é muito especial para Deus. Embora as pessoas não valorizem mais, embora as pessoas não compreendam esse valor, embora as pessoas negligenciem a revelação, a profecia, o coração de Deus para o nosso coração, faça o contrário hoje e saia daqui hoje estruturado para vencer todas as dificuldades. Quando Jeremias saiu do poço, as coisas não acabaram ali. Ele continuou vivendo tudo que Deus tinha falado na vida dele. Na conversa de Deus com Jeremias, Deus deu uma visão para Jeremias. E nessa visão, Deus perguntou para Jeremias: o que é que você vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer. Uma vara de amendoeira, ela tem um tempo para florescer. Ela tem um tempo para dar suas flores e florescer. O que o Senhor estava dizendo para ele quando Deus mostrou a vara florescendo é que aquela palavra que estava sendo liberada sobre ele, Deus ia cuidar para que ela cumprisse e para que a vida dele florescesse em todas as promessas que foram liberadas por Deus. Deus hoje vela, Ele cuida da palavra que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Deixa Deus te dar uma visão de vitória. Deixa Deus te dar uma visão de estar com o pé firme sobre a rocha. Deixa Deus te dar uma visão de que tudo que Ele falou não vai ficar na lama, não vai ficar no charco de lama, não vai ficar no poço, mas Ele mesmo proverá para que você viva o que Ele tem preparado para a sua vida. Você não é mais um, nem nenhum. Você é escolhido de Deus. Pense numa vara de amendoim florescendo. Pense nos frutos que você vai colher das promessas de Deus. Deus cuidando, Deus protegendo a palavra, Deus fazendo cumprir na sua vida. E você vivendo o melhor que Deus tem preparado. Pense nisso, porque Ele é o Deus que ama você. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Esse é teu Deus, meu amado. Você estava lá só uma sementinha, Ele já te sabia quem você era. Ele falou: você é minha, você é minha. Eu te consagrei para você ser forte na sua casa. Eu te escolhi para você ser a diferença na sua família. Eu escolhi para quando os poços chegarem, você ter a certeza que eu vou tirar vocês de lá. Foi para isso que eu te escolhi. Quero atrair, oh, aleluia, teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti. Deus escolheu você. Você é a diferença naquela casa. Tudo que eu quero, você é a diferença nos problemas. Estar perto de ti. Eu estarei contigo sempre. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai.
Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Vive porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou. E Ele falou o seguinte: você vai ser enviado. Eu vou te mandar e você vai andar por meio de muitas pessoas. Você vai me representar na presença de muitos grandes. Você vai entrar e sair de muitas cidades. Foi por isso que eu te chamei. Me amas. Isso é muito importante. Teu amor é bem maior. É esse amor, meu amado, é esse amor que eu possa imaginar. Que pegou a sementinha na mão assim e falou: é você que vai ser forte. É você que vai ser vencedor. Apenas o teu servo. Oh, aleluia. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero fala pra ele agora, fala. É estar perto de ti, Senhor. Porque você é escolhido, meu amado. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Oh, glória. Tudo que eu preciso está em ti. Então provê, ó Deus, provê hoje, provê. Eu quero estar provê as cordas, do Pai. provê os homens, provê, Senhor, os panos. Tira teu povo do charco, tira teu povo do poço. Vivo só pra ti. Nossa vida é tua, nossa vida é sua, Deus, nossa vida é sua. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Motivo de viver. Tudo que eu preciso está então em ti. Então creia nele, confia nele e ele agirá por você. Deus fará por você. Eu quero estar na casa do Pai. Fala pra ele. Comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou para ti. Eu vejo Deus providenciando por você. Eu vejo Deus mandando alguém agir por você. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer essa semana. Deus vai enviar, assim como Ele enviou Ebed-Meleque. O Senhor manda dizer que é alguém desconhecido, que não é do teu círculo, que não é do meio que você vive, mas Deus vai usar ele. E é Ele que vai te ajudar. Amém? Pode aplaudir o Senhor, porque eu posso ver Deus provendo pelo seu povo. Ô glória! Onianás! Ricarai, carabachui, carai, carabaço. Ricanai, carecaracaracaramassi. Inexei, icai, caracaramassu. Ricanai, estecomassou. Ricanai, que caracaracaracaramassi. Chequerecaramassu. Che, che. Ricai, estecomassu, ricanamaste. Lá! Desça mais. E neste comação. Derecho este soi camas. Xirica nós temação. O Senhor mandou dizer o seguinte: leva a tua porção, porque é grande. Porque Deus está contigo e você vai saciar da tua necessidade, diz o Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito seja sobre nós. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Aplaude Jesus só mais uma vez, porque Ele é digno, porque Ele é Rei, Ele é Rei, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de toda a nossa adoração. Leva a sua parte. Fala pro teu irmão, leva a sua parte, porque é grande.